lá. Então hoje a gente vai falar sobre o sistema de classificação de evidências, né? Da aplicação em pesquisa até a prática clínica. Eu sou Ana Catarina Alencar, eu sou enfermeira e sou especialista em sucesso do cliente na Walters Kluwer, que é uma parceira do portal de periódicos da CAPES. Então, essas apresentações, esses treinamentos, eles estão relacionados aí a essa parceria com o portal de periódicos, onde a gente tem a Ovid, né? Como eu comentei com vocês ontem. Ontem a gente falou de síntese de evidência a partir de revisão de literatura. Então, revisões sistemáticas de literatura, de escopo, integrativa. Hoje a gente vai falar da classificação dessas evidências. Então, a gente vai falar de qualidade da evidência, né? Qualidade da evidência e qualidade das recomendações, ou que a gente entende ali como força das recomendações. Então, agora a gente está falando do uso mais prático dessa informação que foi gerada a partir de estudos primários, como os estudos observacionais ou os ensaios clínicos randomizados, e também a partir das próprias revisões sistemáticas. Então, como que eu pego essa informação e para aquele julgamento clínico ou para aquela aplicabilidade em pesquisa, eu faço o julgamento dessa evidência, né? Eu vou começar com o objetivo da apresentação, vou falar também sobre o grupo GRADE, então quem são essas pessoas aí que desenvolveram essa metodologia, e a gente vai dividir essa metodologia do GRADE para dois tipos distintos de conteúdo, né, de síntese de evidência aqui. Então a gente vai falar do GRADE para classificar evidências quantitativas e qualitativas, e a gente vai falar de uma outra metodologia que é do GRADE para classificação de recomendações. Então, que são elaboradas nos guidelines, nas diretrizes, sejam eles da Organização Mundial da Saúde ou em plataformas de síntese de evidência. Então, para começar, o objetivo mesmo é fornecer uma compreensão do que é essa classificação GRADE. Eu não vou ensinar como fazer exatamente a classificação, um passo a passo aqui de como elaborar. O GRADE ele tem tanto manual escrito, né, para ser acompanhado, como ele tem também um software online que é gratuito, que pode ser utilizado, em que a gente consegue incluir as informações e fazer a classificação a partir desse software, que chama GRADE Pro, né? PRO ao final. Então, a gente consegue utilizar ele também. Então, ele é um método complexo, mas está bem descrito, então a gente consegue acompanhar. O grupo foi criado em 2000, né? Então é um grupo de especialistas aí. O Gordon Guayá, que é um especialista em medicina baseada em evidências, ele também faz parte do grupo. E eles desenvolvem essa abordagem bastante transparente relacionada a entender qual é a qualidade dessa evidência que está sendo produzida. Então, ontem a gente conversou sobre o conceito de medicina baseada em evidências e de prática baseada em evidências, né, e a sua correlação ali com os valores do paciente, com o contexto em que esse cuidado, né, ou essa prática está sendo realizada. Então, aqui a gente também vai pensar em alguns desses pontos, mas em especial voltados para dentro desse artigo científico. Então, essa publicação, essa pesquisa que foi realizada, como que eu identifico nesse trabalho essa qualidade da evidência que foi gerada. E a gente está falando basicamente de resultado, então esse é um ponto importante. O GRADE, ele não é a mesma coisa que nível de evidência, né? Eu não estou aqui classificando o nível de evidência daquele estudo. O que eu estou classificando é o grau de recomendação ou a qualidade daquela evidência pensando no resultado isoladamente. Então, se um estudo produz vários resultados, eu vou avaliar cada resultado individualmente. E aí, essa classificação pode variar de resultado para resultado dentro do estudo. Então, quando eu falo nessa classificação, pensando especificamente no GRADE para estudos de revisão sistemática, né, para qualificação da evidência, eu posso pensar em qualificação de confiança, posso falar em certeza da evidência também, então confiança da evidência, certeza da evidência, qualidade da evidência, eles são sinônimos aqui, tá? Então eu posso chamar de qualquer um deles, eu vou chamar de qualidade da evidência ou certeza da evidência. Então ele vai permitir que a gente classifique essa qualidade da evidência quando eu penso nas revisões sistemáticas ou nos agrupamentos aí de estudos. E eu vou falar de força das recomendações quando eu olho para os guidelines, né? Então eu tenho essas duas possibilidades aqui. Quem usa o método GRADE? Pode falar. É usado só na sistemática? Não, eu posso usar também, é que o diferencial dele é que eu não uso para avaliação do estudo individual. Eu vou usar sempre um agrupamento de evidências. Então a sistemática, ela ajuda porque ela já é uma
comparação de um agrupamento de estudos, né? Mas eu posso utilizar para os estudos observacionais ou para os randomizados Esse também. é o que é usado na NPOAP, perdão. de feridas. Não sei. Tem uma escala que tem um nível de evidências. Por exemplo, o Braden, o paciente está bem nutrido, o paciente faz mudança de decúbito, nível, aí tem os níveis de evidência 1C, A. Então, depende. Se eles estiverem usando a metodologia GRADE, a gente pode dizer que eles usaram uma classificação GRADE, mas existem várias classificações de nível de evidência também. Às vezes as próprias sociedades, então a Sociedade Médica ou a Sociedade Americana de Enfermagem classificou isso como nível de evidência tal. E aí você precisaria compreender qual foi a metodologia que eles utilizaram para poder classificar a evidência, né? Qual que é a diferença aqui? Essa é uma metodologia reconhecida já mundialmente. Então tem inúmeros grupos que utilizam isso enquanto metodologia. A própria Cochrane faz classificação de confiança da evidência com GRADE ou classificação de recomendação com GRADE. A Organização Mundial da Saúde faz também. Então, para a OMS, eles até fizeram um trabalho em conjunto em que isso é adaptado para a classificação de guidelines, né? Porque como os guidelines são desenvolvidos? A partir de um grupo que colabora e desenvolve aquilo. Então, para capacitar esses panelistas que estão ali, né, esses profissionais que estão ali, para aplicar esse grau de recomendação e aí dizer se aquela evidência, se aquela recomendação é forte ou fraca, por exemplo. Então, a diferença é que essa é uma metodologia validada. E aí, para entender isso aí, eu não sei onde está, por exemplo, onde você leu isso. É importante identificar lá, esse nível de evidência ele está sendo baseado na sociedade tal, né? na metodologia da sociedade tal. Isso é importante também para a gente entender, tá? Imagina. Então, eu tenho duas formas de usar, né? Eu posso usar para os metodologistas, então aquelas pessoas que estão trabalhando ali com as revisões sistemáticas ou com os guidelines, quem está desenvolvendo esse trabalho, e eles são pessoas que podem, para quem essa metodologia pode ter uma aplicabilidade, e aí na outra ponta, para quem vai fazer o uso mesmo dessa informação. Então, eu também tenho os profissionais de saúde utilizando essa informação para a tomada de decisão clínica, seja na enfermagem, seja na medicina, enfim. Então, eu preciso saber fazer a leitura dessa informação. Então, quando eu tenho lá, falando sobre o tratamento de feridas, e ele diz que esse é um nível de evidência, né? A gente chama aqui de certeza da evidência, nível de evidência é outra coisa para o GRADE, né? O nível de evidência está relacionado ao estudo individual. Aqui a gente está olhando para resultados... A força da evidência e o nível da evidência, né? Essas duas classificações. Sim, aqui é certeza da evidência, tá? Não é nível de evidência, tem uma diferença. Nível de evidência vai olhar o estudo individualizado. Então, eu posso dizer que aquele estudo tem um nível de evidência e tal. Aqui eu estou olhando para desfecho, para resultado. Tá? Então, eu vou falar da certeza daquela evidência específica. E aí, quando eu falo de guideline, eu falo força da evidência, não é a certeza da evidência ou a confiança da evidência. É a força da evidência. E a gente vai ver o porquê também. Tá? Então, esses profissionais, eles podem usar aí para reduzir erros, né? Então, prevenir aí os erros, as heterogenias. Eu posso fazer uma avaliação crítica daquela informação, ou eu posso também melhorar a forma como eu comunico essas informações em saúde a partir do uso dessa classificação. Então, quem usa o GRADE, eu já comentei aqui, o NHS do Reino Unido, ele também faz uso do GRADE, né, os profissionais que trabalham, a Cochrane utiliza, e o UpToDate, que é a ferramenta da Walter que eu comentei com vocês ontem, né, que é a mais utilizada mundialmente para síntese de evidência e que está disponível no hospital universitário pela EBSER, o UpToDate também faz uso da classificação GRADE. Né? Então, quando a gente está lendo a informação, eu trouxe aqui, acho que está nos próximos slides, a gente vai falar dos três, não, eu já comentei, a gente vai falar do uso do GRADE para revisões sistemáticas de estudos quantitativos e qualitativos e da avaliação também de diretrizes. Você sabe desde quando o UpToDate começou a usar? Porque aqui teve uma assinatura muito antiga e ficou por muito tempo. Foi uma solicitação alternativa na época. Depois é que aí ficou intervalo, a gente conseguiu entrar novamente pela EBSER. Há quantos anos eles usam, eu não sei, porque o UpToDate também já tem mais de 30 anos, né? Um produto bem antigo. Mas nessa última década veio provar. Ah, sim. Porque o GRADE já tem seus também, 20 e tantos isso. anos, 23 anos, é desde 2000. Já usam há bastante tempo.
E aqui é basicamente isso, ó, gente. Esse é um tópico de diagnóstico diferencial para nódulo de tireoide, né? Seguindo o exemplo que eu estava dando ontem. E aí a gente tem aqui a informação, né, relacionada ali à cirurgia, se a cirurgia é recomendada ou não. E aí diz assim, é um grade 2, né, da 2C ali. E aí eu vou, a partir do meu julgamento, entender o que é essa recomendação, se essa é uma recomendação boa ou não. Aqui, novamente, para citologia não diagnosticada, né, eu tenho de novo uma classificação de grade 2C. E aí à frente a gente vai entender o que é esse 2C, como que eu, profissional de saúde, faço a leitura aí dessa classificação 2C para essa informação. Então, para classificar evidências primeiro, e depois a gente passa ali para classificação de recomendação. Então, como eu comentei, essa diferença do nível de evidência para a classificação de evidências, né, ela é centrada em resultado. Então, eu vou fazer essa classificação para cada um dos resultados que estão dentro de um mesmo estudo. Quando eu olho para o todo, eu vou olhar para vários estudos ali que eu posso reunir que respondam àquela pergunta de pesquisa. Então, eu nunca falo de uma classificação, um grade, naquele formato que está ali 2C, pensando num único estudo, né? E aí, dentro dos estudos individualizados, eu vou olhar para cada um dos resultados. Então, a avaliação aqui é resultado a resultado, tá? Não é estudo a estudo como um montante, é resultado a resultado. Então, eu já falei que ele não trata de estudos individuais, né? Então, em geral, eu vou tratar das revisões sistemáticas exatamente porque eles já são um conjunto de estudos que respondem à mesma pergunta de pesquisa, então isso é um facilitador, né? E aí eu tenho várias revisões sistemáticas para várias perguntas de pesquisa, ela já é um trabalho sistematizado, transparente, com rigor metodológico, como a gente falou ontem, então isso facilita bastante pensar nesse agrupamento de estudos a partir de uma revisão sistemática. Na ausência de uma revisão sistemática, eu vou fazer esse agrupamento a partir de estudos primários, né? Mas eu sempre vou olhar para aqueles resultados nos vários estudos ali para fazer a comparação. E aí eu vou fazer essa classificação da qualidade da evidência pensando nesses múltiplos estudos. O que eu tenho aqui? A gente pode pensar aí numa escala que vai de nenhuma confiança, né? Então eu tenho uma certeza baixa, uma confiança baixa da qualidade desse estudo, e eu tenho aqueles estudos que são totalmente confiáveis. Eu já parto do princípio de que estudos observacionais, e lembrem ontem da pirâmide de evidências, né? Quando eu olho lá para a pirâmide de evidências, pensando aí sim no nível de evidências. Os estudos observacionais, eles podem ir de uma confiança que é muito baixa ou baixa. Então, o máximo de confiança que eu posso ter a partir de um estudo observacional é que ele tem uma confiança baixa. Os ensaios clínicos randomizados, eles podem ter uma confiança que é alta ou uma confiança aí no mínimo que é moderada. Então, sempre que eu quero pegar uma evidência que tenha uma classificação alta, eu vou procurar primeiro ensaios clínicos randomizados. Então, eu posso olhar, por exemplo, para as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. O que a gente vai fazer no grade é começar aqui a trabalhar com esse grau de certeza que está aqui, né? Então, eu vou brincar com esses mais que estão aqui. Acho que vocês não conseguem ver, que estão um pouco... deixei eles borradinhos ali para a gente conseguir enxergar, mas a partir da avaliação dos resultados de cada um dos estudos, a gente vai começar a somar ou reduzir aqui esse grau de confiança, né? Esse grau de certeza da evidência. Então, o alto já tem aqui as quatro cruzes, né? E a gente pode baixar também, dependendo dos achados aí, de cada um dos domínios que a gente vai trabalhar. Então, o que quer dizer cada um dessas classificações, né? A classificação alta, a gente está muito confiante de que esse efeito está próximo do efeito esperado, né, do que foi esperado ali para aquele estudo. Então, pode ser um ensaio clínico randomizado relacionado a tratamento medicamentoso, por exemplo. E aí, aquele medicamento, ele alcança aquele efeito esperado. Né? Pode ser moderada, quando a gente está confiante do efeito, mas o efeito está próximo da estimativa de efeito, mas existe alguma possibilidade de diferenças substanciais ali. Quando ele é baixo, é porque a estimativa de efeito ela é limitada, né? A nossa confiança ela já é mais limitada, e quando ele é muito baixo, é porque ele está bastante diferente da estimativa de efeito. Tá? Então, ele não conseguiu alcançar aí
o que a gente esperava enquanto estimativa do efeito, que seria o melhor efeito para aquela determinada intervenção. Então é nisso que a gente vai pensar aqui para poder classificar. E aí, para fazer essa avaliação da certeza da evidência, são utilizados alguns domínios, né? Alguns domínios estão relacionados para reduzir a qualidade da evidência, que é o grade down, e outros estão relacionados a aumentar a qualidade da evidência, que é o grade up, que está aqui. Para o grade down, a gente vai observar aqueles 5 domínios. Então, o que eu olho dentro daquele estudo para poder entender ali se aquele resultado é um resultado que tem uma classificação de evidência alta ou baixa ou moderada, né, ou muito baixa. Eu olho para risco de viés, imprecisão, inconsistência, a natureza indireta e eu olho para viés de publicação também. Tá? Então esses são os 5 domínios ali que a gente vai tentar entender para aquele estudo específico. E aí, para cada um deles, eu posso baixar em -1 ou -2 pontos. Lembrando daquelas cruzes ali que estavam anteriormente na nossa escala anterior. Mas o ROC 2 para o risco de viés, né? Posso utilizar isso. Mas aí a gente vai fazer para cada um deles, né? E aí você pode usar métodos para entender aí cada um desses domínios. Então, pode ser que eu não tenha nenhum problema de imprecisão, nenhum problema de viés de publicação, mas eu tenho um risco de viés. Então, a gente vai observar aí se existe algum problema nesses estudos. Para poder subir o nível de evidência, a gente tem algumas outras possibilidades aqui. Por exemplo, grandes efeitos, domínio de grandes efeitos, os gradientes de dose e resposta e o viés oposto plausível residual também. Então, um exemplo de grande efeito é o paciente com doença renal que faz em fase terminal, né? Doença renal terminal, perdão, que vivem mais tempo fazendo diálise. O que quer dizer isso? Eu não tenho um ensaio clínico randomizado relacionado à diálise, mas eu tenho um efeito que é colocado em grande escala, né? Então, esse é o exemplo ali dos grandes efeitos. Então, a gente sabe que funciona. Eu posso pensar num medicamento que é utilizado em grande escala, eu tenho resultado já, ou seja, eu tenho um efeito esperado sendo alcançado, mas eu não tenho aquele estudo realizado com aquele determinado medicamento. Né? Então, a evidência, esse nível alto de evidência, ele vem basicamente da aplicabilidade prática ali que está sendo colocada e do que está sendo observado enquanto resultado para aquela intervenção que foi colocada. Então, isso é possível também para subir ali naquele nível de evidência, aquela determinada intervenção. Então, vamos para os domínios aí relacionados a baixar as evidências. O risco de viés, ele é uma limitação dos desenhos de estudo, né? Então, sempre que eu for olhar para risco de viés, eu vou olhar para quais são as limitações que eu tenho dentro dos desenhos de estudo. Então, eu posso pensar ali alguns critérios básicos de desenho de estudo. Por exemplo, quando eu olho para os ensaios clínicos randomizados, eu vou pensar na sequência, né? Como que eu gero a sequência ali dos participantes, como que eu faço a alocação de cegamento, se houve análise de intenção de tratar e se ela foi aplicada adequadamente, se eu tenho perdas no acompanhamento desses 2 grupos ali que eu estou analisando, se for controlado, por exemplo, né? Então, se eu perdi ali acompanhamento dos pacientes, e se há cegamento e mascaramento quando eu olho para os resultados finais ali desse estudo também. Tá? Então, são alguns pontos que a gente vai olhar relacionados ao desenho de estudo, tá? As limitações de desenho de estudo e voltados especificamente para o risco de viés. Então, esses são os pontos que vão fazer com que a gente aumente ou diminua aí a nossa pontuação relacionada a risco de viés. Então, ele é avaliado entre os estudos, né, por estudo e entre os estudos, e eu posso diferir aí o resultado para cada resultado, pensando que a gente está sempre olhando para os desfechos dentro do estudo. Né? Então, para um determinado resultado, ele pode ter uma classificação, enquanto para outro resultado ele pode ter outra classificação. E aí ele vai ser rebaixado dependendo do quão grave é esse risco de viés. Né? E é sempre, o máximo eu rebaixo 2 pontos e o mínimo eu rebaixo 1 ponto para esse risco de viés. O outro ponto é imprecisão, e aí sempre que a gente for falar de imprecisão dentro de um estudo, eu vou pensar no tamanho da amostra, no número de eventos e no intervalo de confiança também desses estudos que estão ali colocados. Tá? Então, um tamanho de amostra que é maior, eu tenho maior chance de precisão, tá? De que os meus resultados vão ser mais precisos ali. O número de eventos ele também contribui,
né, para esse resultado. Lembrem que ontem, quando a gente estava falando de meta-análise, um dos estudos, o último estudo lá da nossa tabela, ele tinha um número menor de participantes e ele tinha um número menor de eventos também. E aí, quando a gente olha no Forest Plot, ele é o que tem o menor peso dentro da nossa avaliação, né? Então, a área da média ponderada dele ali vai ser menor do que todos os outros estudos que estão ali colocados. Então, ele tem menor peso. Dentro da meta-análise ele está sendo considerado para aumentar aquela precisão, para aumentar ali aquela avaliação da comparação entre os estudos, mas individualmente ele tem um peso pequeno. Né? Então esse é o reflexo também do número pequeno de eventos aqui. E o intervalo de confiança, ele também expressa aí a incerteza sobre o impacto desse efeito. Né? Então ele vai influenciar esse intervalo de confiança no tamanho da amostra e no número de eventos. Então, esses são 3 pontos que a gente precisa olhar quando eu vou identificar se esse estudo ele possui ali imprecisões ou não. Então, o exemplo é mesmo o exemplo relacionado a um estudo que tenha um número de eventos que é pequeno e um intervalo de confiança que também é pequeno. E aí a gente tem um estudo que pode ser considerado um estudo impreciso, né? Um resultado que é um resultado impreciso ali dentro daquele estudo. Quando eu falo de inconsistência, eu vou buscar inconsistência nos estudos, mas aí eu preciso ter um pensamento anterior, no caso da inconsistência, que existe alguma explicação nesse estudo para essa inconsistência? É por isso que quando a gente fala da revisão sistemática, na questão do planejamento, né, ou nas outras revisões também, é preciso justificar muito bem cada um dos pontos que foram colocados ali, qualquer mudança, né, ou qualquer fator que possa gerar uma inconsistência posteriormente. Então, eu faço a leitura desses itens que poderiam ser considerados aí inconsistências, pensando se existe primeiro uma explicação para aquilo. Tá? E aí eu vou observar essas inconsistências relacionadas ao grupo de pacientes, à população, à intervenção, né, ao comparador, ao grupo comparador e também aos resultados. Então, esses são os pontos para onde eu olho para entender se existe inconsistência ou não. Se essas inconsistências forem inexplicáveis, se eu não conseguir justificar essas inconsistências relacionadas ao grupo populacional, à heterogeneidade do grupo populacional, por exemplo, aí a gente vai diminuir a qualidade daquela evidência. Tá? Então, vai diminuindo a certeza daquela evidência. Tem algum exemplo, algum outro exemplo? Porque para mim ficou parecido com essa imprecisão, né? A imprecisão você pode ver pelo grau de intervalo de confiança, seria a dispersão, né? Quão variável está aquela informação, ou menos agrupada. Isso seria imprecisão. Basicamente são dados numéricos, né? Quando eu olho para a imprecisão, eu vou falar dos números. Então, o tamanho da amostra, o número de eventos e o intervalo de confiança. Quando eu olho para inconsistência, eu vou olhar para características. Né? Então, características relacionadas ao grupo de pacientes, características relacionadas ali à intervenção que está sendo relacionada. Então, se existe alguma inconsistência. Os critérios de seleção não foram tão corretos e ficou um grupo muito amplo. Isso. Misturado ali da doença, uma coisa desse sentido. Isso, ou o grupo é heterogêneo, né? Tem disparidades ali naquele grupo que não deveriam existir, por exemplo. Então, talvez a gente tivesse que ter um grupo mais homogêneo para poder entender. Talvez a diferença de idade faça diferença para esse estudo específico, né? E aí eu preciso considerar isso também. Eu estou estudando determinada doença, mas eu resolvi fazer a coleta num hospital, numa maternidade ou num hospital que tem atendimento especializado. Eu vou pegar só mulheres. Então tem a ver com essa forma de organização, de produção. Isso, mais características voltadas mesmo para cada um desses itens que estão ali. Tá? Então a intervenção, por exemplo, ontem a gente conversou sobre quem faz a intervenção, né? Então tem alguma diferença entre quem é o profissional que está fazendo aquela intervenção, isso não foi pensado anteriormente, isso impacta no estudo. Então todas essas questões que podem causar aí alguma inconsistência mesmo. Tá? Então não está voltado para um dado que é quantitativo aqui. Tá, obrigada. Faz sentido, gente? Bastante. Fica claro? Então essa seria a inconsistência. A natureza indireta. Então aqui a gente está falando... Esse é legal dando exemplos. Né?
Eu vou pensar, por exemplo, em evidências que são diretas, e aí pensando de novo no grupo populacional. Eu tenho evidências na literatura científica que são relacionadas a um determinado grupo populacional. Então, eu tenho lá um ensaio clínico randomizado que foi feito com pacientes de, de 30 a 45 anos. E o meu paciente que está lá no consultório, são pacientes de mais de 80 anos. E eu não sei se aquela evidência que está ali, ela se aplica ou não para esse grupo dessa faixa etária. Eu não tenho outros estudos, eu preciso tomar uma decisão, eu vou tomar a partir de uma evidência que é uma evidência indireta. Então, ela não foi estudada, ela não foi avaliada para aquele grupo específico. E aí a gente pode ter várias variações aí que estão relacionadas a isso. Seu exemplo de contexto ambiental é perfeito. O estudo foi realizado em hospital, com pacientes em hospital, e a aplicabilidade que eu quero fazer aqui é para atenção primária. Esse resultado ele é o mesmo para o paciente que está no domicílio, Eu tenho alguma variação relacionada a isso, eu posso pegar essa evidência e aplicar, vai ter diferença, se eu faço isso, essa mesma intervenção no paciente que está num outro contexto. Então isso é evidência indireta, tá? Essa vai ser a nossa explicação aqui de evidência indireta. E aí eu posso pensar ela relacionada à população, à intervenção, ou até mesmo aos resultados aí, que são diferentes daqueles resultados iniciais que estavam naqueles estudos que foram realizados. Tá? Então, eu vou entender aqui que para aquela pergunta que está sendo feita naquele estudo que está sendo avaliado, aqueles resultados que estão sendo avaliados, existe evidência, mas essa evidência é indireta. Tá? Ela não se encaixa perfeitamente ali dentro das características daquele grupo que a gente está estudando naquele momento. Então, não quer dizer que eu não possa utilizar aquela evidência, mas aí eu baixo a certeza dessa evidência. Então, essa é a natureza indireta, o caráter indireto. Esqueci de traduzir esse slide, fiz essa apresentação em espanhol. O exemplo é exatamente o exemplo que eu dei agora, desses pacientes que são variáveis aí, nesse sentido de... eles têm características que são diferentes daquele grupo original do estudo que produziu aquela evidência. A gente chama eles de pacientes variáveis. E por último, a gente tem o viés de publicação. Então, o viés de publicação está relacionado aí, ao grupo de estudo. Então, eu vou pensar no viés de publicação quando esse estudo não é relatado, onde eu não relato essas informações que estão sendo relacionadas ao efeito, aí eu considero como um viés de publicação. Ontem a professora de biblioteconomia que estava aqui, ela falou exatamente sobre isso, Então ela falou sobre a metodologia, quando eles não relatam corretamente a metodologia, e outro ponto que ela colocou foi exatamente os dados não estão incluídos ali naquele estudo. E aí eu até comentei que muitas vezes em revisões sistemáticas ou revisões de escopo é possível procurar os autores para poder pedir aqueles dados que não foram compartilhados. Mas o viés de publicação é isso, os dados que foram compartilhados eles são insuficientes ali para a gente compreender como aquilo foi realizado, enfim, como aquele estudo foi realizado. Então eu vou considerar isso um viés de publicação. Tudo bem? É simples, Bom, aqui para dar um exemplo de avaliação, classificação de evidências, da certeza da evidência, eu trouxe o próprio UpToDate para a gente entender aquela classificação 2C. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que a classificação 2C ela é muito fraca, tá? Uma classificação muito fraca. Por que ela é uma classificação muito fraca? Pensando na evidência, na classificação de evidência, eu vou ter uma classificação alta quando essas evidências são consistentes, ali, como a gente acabou de conversar. Tem uma classificação moderada, quando essas evidências elas vêm de ensaios clínicos randomizados, mas elas têm limitações importantes. E eu tenho uma classificação muito baixa, quando essas evidências vêm de estudos observacionais, que não foram sistematicamente realizados, ou elas vêm de ensaios clínicos randomizados com sérias falhas. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está classificando esse resultado específico. E aí notem que a gente não está falando daquele estudo, a gente está falando especificamente daquela recomendação que está sendo colocada ali sobre a cirurgia, o caso de cirurgia ali no nódulo não indiferenciado de tireoide. Tá? Então não é o nível de evidência daquele estudo, é o grau de recomendação daquela recomendação específica. Então nesse caso aqui, ou ele vem de estudos observacionais,
ou ele vem, que não foram realizados sistematicamente, ou ele vem de ensaios clínicos randomizados com falhas, tá? Com baixo grau ali, de classificação de evidências. O outro ponto é o que a gente vai conversar agora, que é o grau de recomendação. Então, ele tem uma baixa evidência, que é o C, está relacionado ao C, e ele também tem uma recomendação que é fraca. Então, o que significa essa recomendação que é fraca? Os benefícios e o risco de fazer a cirurgia, no caso do nódulo indiferenciado, eles estão balanceados, ou eles são incertos. Eu não consigo dizer se traz benefício ou não. Existe um equilíbrio, tá? Ou então eu não consegui ainda concluir ali um resultado para isso, se traz realmente benefício ou se causa algum dano para o paciente, tá? Eles são inconclusivos aqui nesse caso. Então, como que eu classifico recomendação? A recomendação pode ser forte, então os benefícios eles superam os danos, tá? Então eu posso dizer essa recomendação é forte, ou então a recomendação é fraca, que é exatamente esse equilíbrio. Esse tipo de classificação entre forte e fraca é o que a gente vai utilizar em guidelines, tá? Nessas diretrizes, nesses protocolos, como é o caso dos protocolos nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então agora a gente vai olhar para esse ponto específico. Por que eu não tenho uma muito fraca ali? Porque se eu já sei que aquela intervenção ela causa mais dano que benefício para o meu paciente, obviamente eu não vou utilizar aquela intervenção. Né? Então ela realmente não é recomendada. E eu não preciso nem dizer isso, eu não vou colocar isso dentro de uma plataforma de síntese de evidências, por exemplo. Tá? Então, classificação de recomendação, a gente vai classificar aí a qualidade ou a confiança das evidências, mas agora pensando nelas como recomendações fortes ou como recomendações fracas. Para onde eu olho? Né? Eu olho basicamente para esse resultado, se o resultado ele é desejável ou se o resultado é indesejável. Então a gente vai olhar para esses 3 pontos específicos. O equilíbrio entre o que é resultado desejável ou indesejável, que eu estava mostrando antes, a qualidade da evidência, que é aquela segunda característica colocada ali por letras, né, que a gente acabou de trabalhar, e o equilíbrio e os valores do paciente, perdão. Então, o equilíbrio entre o desejável e o indesejável é exatamente o que eu expliquei agora. Né? Eu tenho um benefício que supera os danos, ela é uma classificação forte. Eu não consigo distinguir, né, um entre outro, ou eu tenho um equilíbrio entre o benefício ali e o nenhum efeito, ela é uma classificação fraca, tá? Ela é uma recomendação fraca. E se os resultados indesejáveis superam os desejáveis, ela não é recomendada. No caso da qualidade da evidência, a gente acabou de trabalhar, então eu vou trabalhar com aquelas características relacionadas aos desenhos de estudos e todos os outros domínios que foram pensados anteriormente. E aí, para finalizar, os valores dos pacientes estão relacionados à semelhança entre os pacientes. Isso aqui está relacionado àquele grupo de pacientes que eu estou considerando aqui. Então, não é o valor do paciente no sentido individual do paciente, né? Mas aos desejos do paciente também dentro daquele grupo. Então, se aqueles grupos são semelhantes nas suas características ou não. Aí a gente vai olhar para esse ponto também. Então, aqui, na classificação de recomendações, a probabilidade de viés, ela é maior, né? Porque eu tenho alguns critérios que são subjetivos também, quando eu estou olhando para eles ali. Ela é feita por um conjunto de profissionais, tá? Então, comumente, né, é feita por um conjunto de profissionais, exatamente para que eles cheguem ali naquela recomendação final, quando eu olho para cada um daqueles 3 itens que estão ali colocados. Tá? E aí, aqui, para dar um exemplo, é só para finalizar exatamente como o exemplo que a gente estava dando anteriormente, né? Que eu estava dando anteriormente. Então, aqui a recomendação, ela é fraca, uma recomendação 2, porque eu tenho um equilíbrio ali. Então, não faz diferença fazer, até o momento, né? Fazer a cirurgia do nódulo de tireoide, fazer um acompanhamento de 1 ano, né? Manter a medicação, fazer o acompanhamento do paciente durante 1 ano, e fazer uma cirurgia e remover o nódulo, não tem ali nenhuma diferença entre uma tomada de decisão ou outra que seja clara. Então, é uma recomendação fraca. Tá bom? É isso, gente. Eu não mudei nem o último slide. Graças. Graças. Tá bom? Muito Alguma bom. dúvida? Não?
Então tá bom. Eu vou compartilhar os slides com vocês, aí vocês ficam com as referências também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Não tá aqui, mas aí como eu vou mandar as informações, vocês vão ficar com o meu e-mail, tá? E aí a gente pode manter contato aí, tudo bem?